Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andresa Bello. Nós vamos dar continuidade à nossa videoaula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E o tema que a gente vai tratar aqui agora é um tema extremamente polêmico, mas é importante você saber como que tá ali na nossa lei, para quando você for fazer a sua prova ali, as questões, você possa ali, acertar e gabaritar, tá bom? Antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir que você curtisse, compartilhasse, né? Colocasse um comentário aqui para estar abençoando o nosso canal, tá? Fala de onde você está assistindo a nossa aula, qual concurso que você vai fazer, se o concurso que você vai fazer já está aberto, se você já está se preparando com antecedência para aquilo que ainda vai acontecer, tá ótimo? Se você quiser, né, ter acesso a esses materiais, você pode estar entrando em contato comigo através do número do WhatsApp, 021 98662 6382, e se você também quiser ali estar abençoando, ser um abençoador com qualquer quantia, tá? Para o nosso canal, você pode estar nos abençoando por meio da nossa chave Pix, que também é o 021 98662 6382. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, tá? E não perca, tem muitas aulas que estão sendo postadas agora aqui nas minhas férias. Eu peguei minhas férias, gente, para ficar fazendo videoaula, material bacana aí para estar ajudando vocês. E também tá me ajudando porque eu gosto muito desses conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Das disposições preliminares ainda que nós estamos ali estudando sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, olha só que interessante. Menor de 18 anos, ele é inimputável, pois não pratica crime. Gente, presta bastante atenção nisso aqui. Menor de 18 anos, ele não pratica crime. Nós não podemos falar que um menor de 18 anos cometeu crime. Ele comete o quê, gente? Ele comete o que nós chamamos de ato infracional. E o que é o ato infracional? Gente, ato infracional é a conduta descrita como um crime ou como uma contravenção penal. Só que como ele é praticado por uma pessoa que é menor de 18 anos, nós chamamos ele de ato infracional. Exemplo. O adolescente, ele repassa drogas. Logo, ele cometeu um ato infracional análogo, ou seja, em par de comparação ao tráfico de drogas, tá? Presta bastante atenção nisso, porque isso cai ali em questões de prova. Das disposições ali preliminares, de 0 a 12 anos de idade incompleto, é o que nós chamamos de criança. Quando essa criança comete ato infracional, ela vai ser conduzida a quem? Ele vai ser conduzido ao conselho tutelar. Quando ele comete um ato infracional, ele só vai poder receber medidas protetivas. E isso aqui você tem que guardar na sua mente, tá? Criança, ele só pode receber medida protetiva se ele cometer um ato infracional, ele vai ser conduzido ao nosso conselho tutelar. E como que acontece quando é um adolescente? Ou seja, o adolescente é aquela pessoa que está entre 12 e 18 anos de idade. Ele é um adolescente. Nesse caso, quando esse adolescente comete um ato infracional, apreendido em flagrante, ele é conduzido não para o conselho tutelar, mas ele é conduzido pela autoridade policial competente, ou seja, a uma delegacia especializada. O adolescente, ele pode receber a medida socioeducativa, tá? Diferente ali das crianças, mas também poderá receber medidas protetivas e socioeducativas, ou seja, acumular as duas. Enquanto as crianças só recebem as medidas protetivas, os adolescentes, eles podem receber medidas socioeducativas e medidas protetivas também, ou acumular as duas, receber tanto as medidas protetivas quanto as medidas socioeducativas, tá? E o jovem adulto? Lembra que na última aula eu falei que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele compreende crianças e adolescentes, que é ali criança de 0 a 12 anos incompleto e adolescente entre 12 e 18, mas existem algumas situações em que envolve o jovem adulto. E aí, vai ter disposições preliminares para esse jovem adulto, caso ele esteja enquadrado aqui nessa situação, tá? Quem é esse jovem adulto? O jovem adulto é aquele que está entre 18 e 21 anos. Por exemplo, um adolescente que praticou ali um ato infracional quando ele ainda era quando ele ainda era de menor de idade, ele irá responder por esse ato pelos termos do ECA até os seus 21 anos. Então, se ele cometeu esse ato quando ele tinha 18 anos, por exemplo, até os 21 anos, ele vai ser alcançado, abraçado ali pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lembrando que menor de 18 anos ele é inimputável, pois não pratica crime, e sim ato infracional, tá? Análogo a algum crime. Das disposições preliminares, jovem adulto. O que nós podemos trazer aqui sobre os jovens adultos, tá? Exemplo, João praticou um ato infracional. Ele não pratica crime, ele pratica o quê? Um ato infracional de roubo quando ele era menor de 18 anos de idade. Ou seja, vamos dizer que ele estava ali com 17 anos e 9 meses. João, ele fugiu e foi encontrado com 20 anos de idade. Agora, nesse caso, ele é um jovem adulto, porque ele passou da idade ali do ECA, né? Então, só recapitulando, João, ele praticou esse ato infracional quando ele tinha 17 anos e 9 meses. Sempre tem que ser conferido ali a idade exata do adolescente quando ele praticou esse ato infracional. O fato de João ser agora maior de idade, ou seja, maior de 18 anos, vai impedir a aplicação da medida socioeducativa que deveria ter sido aplicada quando ele praticou o crime, quando ele era menor de idade? Vamos lá. João ainda irá responder através dos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois ele é um jovem adulto e poderá cumprir a medida socioeducativa até os seus 21 anos de idade. Beleza? Então, em relação a isso, é importante a gente ficar bastante esperto para poder entender e fazer questões ali de acordo com o que é cobrado em lei. Ainda sobre as disposições preliminares, nós temos o artigo 3º, que vai dizer o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e também de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencie as pessoas e famílias das comunidades em que eles vivem, tá? Ainda que do artigo 3º, presta bastante atenção. A criança e o adolescente, conforme nós vimos, ele goza de todos os direitos fundamentais a quem? A pessoa humana, tá? O 4º artigo vai falar o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, nós já vimos isso inclusive nas outras aulas, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Qual é o princípio da prioridade absoluta? Presta atenção, isso aqui a gente já viu nas outras aulas e tá retomando aqui agora, tá? Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende o quê? A primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência ali no atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas públicas, políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção e a infância e a juventude. Atenção! O dever da comunidade está expresso no artigo 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente e implícito no artigo 227 ali da Constituição Federal. Nosso 5º artigo vai dizer o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. 6º artigo. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais, aquelas que dirigem às exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas ali em desenvolvimento, tá? Para nossa próxima aula, nós vamos destrinchar melhor o artigo 6 da nossa
do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Eu espero que você esteja gostando e que você possa assistir várias vezes até esse conteúdo aí fazer parte, né, do seu dia a dia e você conseguir ser muito bem sucedido aí em todos os seus planos, tá bom? Olha, um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!